Boa noite, gente. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber mais uma vez aí na sua sala. Estou aqui eu e o Edson hoje, né? Tudo bem, amigão? E a gente vai conversar junto aí com vocês. Maravilha. Antes de mais nada, eu quero dizer para você umas informações importantes. Lembrando, domingo agora e também no próximo, que é a Páscoa, nós vamos ter ceia. Então a ceia vai ser conduzida pela gente aqui, né? No online, mas você vai estar aí na sua casa, não é? Tomando a ceia. Então, você vai ter que ter aí o suquinho, o pãozinho preparado, né? Ou usar o kitzinho ceia. Todas essas informações, você fala com o seu líder de célula. A gente já fez uma reunião na terça online, eles estão sabendo de tudo, tá? Não dá tempo de falar aqui, mas fica já preparado para domingo tomar a ceia junto com a gente, tá? Vai ser nesse domingo e no próximo. A outra coisa importante é assim, você sabe que a situação está aí, né, se agravando por causa do vírus, e é só você ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Espanha. O Brasil está algumas semanas após, mas pela misericórdia de Deus, eles estão conseguindo mobilizar, estão conseguindo criar espaços. Então, mas é importante a gente manter esse isolamento, na verdade, eu sei que é difícil, a questão financeira é grave realmente, mas nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, estamos aqui para, sendo abençoados por Deus, abençoar outras pessoas. Então, obrigado por sua cooperação, a gente vai manter tudo online, né? É melhor ter agora esta redução de contato e a gente ter dificuldade financeira, mas na frente experimentar, né? Conseguir atender as pessoas que vão precisar de atendimento, do que ter realmente um pico de gente doente, não é? E aí vamos ter muita gente morta, vamos ter confinamento e ainda por cima uma crise financeira maior, tá? Então se informe bem, né? Não se informe de fake news, use os canais certos para você ficar sabendo. Nós estamos postando vídeos, orientações nas nossas redes, acompanhe a gente aí. E devido a essa questão especial, nós estamos com 2 desafios, que é para toda a igreja que estamos colocando. Um é o nosso oração 3 vezes ao dia. Então a gente está desafiando, convidando você para de manhã, né, entre 5 e 9 da manhã, você separa um tempo para orar, interceder. E depois do meio-dia até as 3, e depois à noite, né, das 9 em diante. O importante é esses 3 momentos. Né, esperado em Daniel, que vivendo uma situação muito difícil, na verdade, Edson, naquele momento que ele estava tão lá, Daniel, ele separava esses 3 momentos. E ele é alguém que viu vitórias tremendas, não é verdade? E inclusive por causa disso tentaram tirar ele, botar na cova dos leões, e ele continuou orando, tudo. Então a gente sabe que é algo tremendo. Separe esses momentos, tá? E o outro desafio que eu quero deixar com você, e a turma dos nossos líderes de células tem toda a informação, nós vamos ter um tempo estendido de jejum e oração. Para você que está sentindo esse desafio, vamos ter 40 dias de jejum e oração. Deus tem chamado algumas pessoas para fazer isso, né? E eu quero desafiar vocês também. Nós vamos começar na segunda-feira após a Páscoa, no dia 13 de abril. Tá? A gente vai até lá também informar mais. Porque nesses momentos, buscar a Deus, jejuar, não é? E orar, nós vamos ver um derramar poderoso de Deus. Tem muita gente que vai ser curada, transformada e salva. E o poder de Deus vai se manifestar. Então nós, os filhos, nós vamos buscá-lo e ele vai responder. O tempo de jejum não é para forçar Deus a dar coisas para nós, não. É para a gente ouvir a Deus, né, e receber mais dele. Amém? Então, vamos aqui agora a nossa célula. E como nós falamos domingo agora, o que é que você acha que vai acontecer nesse momento? Você acha que vai faltar provisão para você? É verdade que o tempo vai ser difícil, mas você crê que Deus é bom? Que Ele ama, se importa com você, com a sua família, com seus amigos? Ou será que Deus foi pego desprevenido? Como é que será, né, Edson? Será que Deus foi pego desprevenido? Está lá fazendo um plano nos céus? Ah, meu Deus do céu. Ou será que o nosso Pai não vai conseguir sustentar a gente nessa tribulação? Será que o seu pai, Edson, será que o nosso pai não vai conseguir sustentar a gente
nessa tribulação? E aí, fala com a gente, Edson. Pessoal, boa noite, graças e paz. Primeiro passo, além de responder a pergunta aqui, eu queria dar as boas-vindas a você e agradecer você pela participação, pelo empenho de se mobilizar e agradecer pela tecnologia, pela oportunidade de termos o acesso até vocês através da tecnologia. E agradecer a você pelo seu empenho de coletar testemunhos, de convidar, passar os nossos endereços digitais para que as pessoas possam assistir os nossos cultos. Então, parabéns pela sua iniciativa, você vai ser grandemente recompensado pelo seu empenho, porque é um pai que recompensa. E respondendo a sua pergunta, César, eu penso que é importante nós conhecermos quem é Deus, né? As características dele. E Deus é um Deus bom e ele vai suprir. Nessa pergunta eu lembro de uma oportunidade que eu tive de enfrentar uma grande adversidade, um desemprego que eu enfrentei bem no nascimento do meu segundo filho, do Rafael. Eu já contei isso em alguns testemunhos quando tive a oportunidade de estar no púlpito, mas é bom sempre relembrar, porque é um momento que todos nós podemos correr esse risco de um desemprego, de uma adversidade, né? E o que me sustentou, que eu vou falar um pouquinho no fechamento disso, são as promessas de Deus. Por quê? Porque eu sabia já, né, do tempo de vida cristã, que Deus se interessava comigo e Ele se interessa com você. Então, fique tranquilo, Deus é um Deus que ama, Ele é muito bom, Ele é bondoso e Ele vai suprir. Ao longo do nosso bate-papo aqui, você vai chegar e nós vamos chegar à conclusão de que você vê que Deus se importa realmente com você, com sua família, com as pessoas que você se importa. Deus é o primeiro interessado no seu bem-estar e na sua saúde, viu? É verdade, né? Eu lembro daquele salmo que diz que debaixo das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. E o interessante é que não diz que Deus removeu as calamidades, mas diz, eu me abriguei debaixo das tuas asas. E é interessante que essa figura, uma vez eu ouvi um outro pastor falando, que se você estivesse debaixo dessas asas, né, dessa águia protegida, estaria muito escuro lá dentro. Você não estaria vendo nada, pareceria que o negócio estava muito difícil. Né? Ele conta uma experiência aqui quando ele estava numa situação muito difícil, que ele estava internado no hospital, com expectativa de que realmente ele podia não passar daquela situação, né? E ele falou, não conseguia ver nada, e Deus falou com ele, então, você está debaixo das minhas asas, você não está vendo nada, mas eu estou protegendo você. É uma promessa, não é verdade? Uma promessa, com certeza. Então, é nesse momento que a gente tem que exercer fé, não é verdade, gente? E aí, como nós falamos domingo, também lembramos, existem muitas ideias nesse momento que as pessoas pensam assim, mas Deus está nos castigando, Deus está executando aí juízo, e agora tem esses profetas do Apocalipse, né? Se bem que se você ler a Bíblia, na hora do Apocalipse mesmo vai ser bem mais feio, o negócio vai ficar bem claro, né? Este é o momento de coisas que estão acontecendo e que Deus não planejou, né? Não planejou Ele, mas são coisas que acontecem neste mundo, né? Pelo egoísmo dos homens, pela ganância, mas Deus é bom e Ele está esperando o momento de guardar, de trazer misericórdia sobre nós, não é verdade? Esses pensamentos errados atrapalham tanto a gente, né? Com certeza. Esse é um pensamento importante, né, César? A gente está pensando acerca dele. Por quê? Porque a gente pode ter pensamentos equivocados de Deus. Imagine que Deus, por exemplo, nosso pai, nós não temos nossos filhos. Imagine que eu quero castigar meu filho com doença, pois é, com adversidade, e eu mesmo promover isso. É lógico que não. Então, vejo que é importante se nós sabemos como que é algo que é genuíno se procede. Eu estava vendo um comentário uma vez, por exemplo, um avaliador de obras, né, de obras de arte ou de uma obra literária, como é que se sabe se isso realmente é verídico, é uma obra de arte original? Se é autêntica. Se é autêntica. A pessoa que tem especialidade ou ela é estudada para isso, preparada para isso, o que ela faz? Ela faz uma avaliação do perfil da obra, se bate com o perfil do autor. Por exemplo, a forma de se pintar, a forma de o estilo literário, isso faz muita diferença. Por isso que é muito importante nós conhecermos quem é Deus e saber que Ele realmente se importa comigo e se importa com você. Para não ter esses pensamentos equivocados, conhecer realmente. Né? E a gente conhece isso pela palavra, né, gente? Quando você lê a Bíblia, aí você vê como Deus age. E bom que você falou isso, Edson, porque o que a gente ia comentar agora é que Jesus veio fazer isso, Ele veio revelar o Pai. Sim. Não é verdade? Ele falou, olha, quem vê a mim, vê o Pai.
E até o Filipe falou, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, mas vocês estão comigo já há quase 3 anos. Você não está reconhecendo o Pai? Nem pelas mesmas obras, é isso que você falou. Então, a gente reconhece o autor pelas obras. Ele vai comparar, peraí, esse aqui, não, esse não é obra desse autor, porque ele faz desse jeito. Exatamente. Então, olha que coisa tremenda, muito legal isso que você falou. Né? As obras de Deus têm a assinatura de Deus. Né? Até usamos uma vez uma música no Campo de Casais, sim, de todo mundo, né? Sim. E ele escreve realmente a história. Então, você vê Deus desde lá no Antigo Testamento exercendo bondade, misericórdia. O povo é rebelde, não quer, mas ele está lá, escrevendo a história, perdoando. Deus bondoso, misericordioso. Então Jesus, ele vem e revela o Pai. Não é? Ele mostra que o Pai é assim. Por isso a gente falou, né, que às vezes nós sofremos, né, daquela síndrome do órfão, né? Quando vem um problema, não, é que nem uma vez alguém relatou ali num livro que ele recebeu 2 órfãos em casa, tudo, temporariamente, e quando eles colocaram comida na mesa, que ele segurou tudo com medo. Ele falou, não, vai ter sempre comida. Ele estava com medo, porque, então, os 2 meninos cataram as coisas, né? Foi o Bill Johnson que falou isso no livro dele, da presença, que é muito bom. E ele falou, não, vai ter comida. Mas assim, eles têm medo, foram abandonados, os pais largaram. Né? Eles demoraram alguns dias até descobrir que toda vez que sentasse na mesa, ia ter comida. Eles não sabiam de onde, mas ia ter. Então, sabe, é isso que Deus faz conosco. A gente pode não saber como se vai ter amanhã ou não, mas Ele vai prover. Porque não vai faltar nada. Ele é o Deus provedor, Ele é o Pai que cuida. Então, muitas vezes a gente não vê a provisão, não é isso? Não enxerga que está ali, porque estamos tão ansiosos que a gente não recebe a criatividade, a graça de Deus. Muito bom. Muito bem. E aí, nessa questão, né, de a gente experimentar o Pai, como é que a gente pode fazer, Edson? O que é importante que eu vejo, meus amigos, meus queridos, isso para todos nós, o que é grande importância é de nós vivermos e conhecermos a Deus, saber que é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. E ao longo das nossas etapas, né, da etapa da vida, a gente passa por muitas adversidades. E hoje estamos enfrentando uma adversidade que é uma diversidade coletiva. É isso mesmo, coletiva. Não é uma coisa só de... E ela é globalizada. Quase todos os países, creio que todos vão enfrentar. Alguns, né, estão o processo está um pouco mais lento. Então, o que faz a diferença nessa hora, é aquilo que o pastor César compartilhou, né, domingo, e conhecendo quem é esse nosso Pai, quem é nosso Deus, e sabendo que Ele é um Deus de promessa, eu relatei algumas aqui. Por exemplo, na pregação de domingo, o pastor César citou de Joel 2. E lá o profeta estava dizendo que não ia faltar e haveria provisão de óleo, de azeite, de uva, né, de trigo, e seria o suficiente. Em algumas versões está dizendo que seria bastante, mas quer dizer no texto original que seria o suficiente e ainda muito mais. E logo depois ele cita que ele daria como promessa o Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, uma promessa que todos nós, como filhos amados, sabemos que há uma promessa para mim e há uma promessa para você, ou seja, para todos nós. O Espírito Santo em nós. Esse é o grande segredo, essa é a grande promessa, que é a promessa de Cristo em vós, a esperança da graça, através do mover do Espírito Santo em nós. Então, como que nós podemos praticar isto? Por exemplo, você vai ter seu tempo agora com o seu grupo, né? Você vai conversar agora de modo digital com a sua equipe de trabalho, seu auxiliar, as famílias que estão lá, você que é visitante, que foi convidado, isso é para você também. Fique atento. Como a Bíblia nos orienta que deve ser o nosso relacionamento, né, César? O nosso relacionamento, a Bíblia nos orienta que deve ser assim, falando entre vós, com salmos, com cânticos, com hinos, cânticos espirituais. Então, esta deve ser a nossa prática. E como sugestão, ao terminar aqui a nossa projeção, você dialogar sobre isso e você sacar e citar do seu coração, da sua memória,
Você pode ler nas Escrituras uma promessa de Deus para cada área. Como, por exemplo, quando eu citei no início uma adversidade que eu passei na área das finanças, o que me fez e me trouxe muita segurança para mim e transmitir para minha esposa foi confiar numa promessa que estava em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Então eu me apeguei a ela. A importância, porque a promessa serve como uma âncora. É verdade. É como uma âncora. Traz a esperança. Traz a esperança. Faz a gente pensar de forma correta. Exatamente. Por quê? Porque promessa, nesses dias, será muito importante, porque promessa é algo que vai se realizar. E Deus tem muitas coisas para realizar nos nossos dias, nesses dias, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. É importante que eu citei, por exemplo, foi citado também na pregação de domingo, e eu quero também uma importância, e foi uma das meditações na minha devocional ao longo dessa semana, Mateus 6,33, que é um texto muito conhecido entre nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Importante saber que este texto estava no principal pregação, no principal sermão que Jesus pregou, que foi o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Estava no meio, que é uma orientação para mim e para você, para todos nós. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque nós corremos o risco de nos distrairmos neste momento com as preocupações, que elas são corretas as preocupações, mas não devemos andar com elas. Devemos, ao chegar à preocupação, devemos entregar para a pessoa certa, que é Jesus. Esse é o grande segredo. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, se você ler o texto, muitas coisas, serão acrescentadas. Outro texto que é importante nós lembrarmos, Salmo 34, 19, diz assim, que muitas são as aflições de um justo, e o Senhor vai livrar de todas. Então tem essa segurança para você. O Senhor livra de todas. São as aflições. E este é o momento apropriado de nos segurarmos nesta âncora. O Senhor vai te livrar dessa aflição. Importante também frisar aqui, para você conversar sobre isto, João, no capítulo 16, nas últimas instruções que Jesus estava dando para a sua equipe de trabalho, para os seus discípulos, nas últimas informações, porque ele iria para o Pai, ele passaria um momento de grande adversidade e de grande aflição, que nós não dá para se comparar com aquilo que nós estamos passando, mas ele passou a maior aflição de todas como ser humano. Não menosprezando as nossas adversidades, a minha e a sua, mas foi o máximo como homem ele suportou. Então, ele discutindo, ele conversando com a sua equipe de trabalho, com seus discípulos, ele disse assim o seguinte, porque em mim, depois de ter dado todas as instruções, você pode ler o texto, ele falou assim, em mim vocês terão paz, vocês vão encontrar paz em mim, porque paz e tranquilidade é uma pessoa. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele a paz. Ele a paz. Então, paz não é algo. Paz não é um estado zen. Paz chama-se Jesus, é uma pessoa. E esta é a pessoa mais maravilhosa, a qual ele se importa comigo e se importa com você. E fechando aqui, ele continuando esse texto de João 16, ele diz o seguinte para a sua equipe de trabalho, seus discípulos, seus amigos, que ele não chamava mais de servos, você lembra? Ele chamava de amigos, estava com os amigos dele. Ele diz assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Você que está ouvindo agora, fala para o seu amigo aí e compartilhe, diga assim, tenha bom ânimo. Jesus está pedindo para dizer, para você, diga, César, tenha bom ânimo. É verdade. Equipe aqui de trabalho, tenha um bom ânimo, porque é isso que Deus, através de Jesus, pediu para que nós nos advertimos e conversarmos acerca disto. Agora, é interessante entender esta palavra aflição no texto original, o que ela quer dizer. E você olhando alguns versículos, esta palavra aflição, o que ela quer dizer? Ela quer dizer espremer, apertar. E lembre-se, é a mesma palavra usada para apertar a uva, para apertar a azeitona. Para quê? Para que apertar a uva? Para dar um bom suco, para dar um vinho de excelente qualidade. E por que apertar a azeitona? Para que ela possa dar um excelente azeite. Então lembre-se, Deus é muito bom, Ele ama você, e através desse momento da adversidade haverá um grande crescimento. Converse acerca disto, converse das promessas, anime-se uns aos outros, porque lembre-se, Jesus ama muito você,
E nós, como Comunidade da Graça, aqui nós pastores, a equipe pastoral, aqui toda a equipe, declaramos que animem-se uns aos outros, abracem virtualmente, não podemos, né? E aqui a gente tem esse grande prazer de poder abraçarmos, vai passar, a gente vai recompensar com muitos abraços, né? Eu lembro, veio na minha mente agora na igreja de Messerete, quando eles passaram uma grande adversidade, e nós passamos na primeira aula lá, alguns que estão, alguns líderes que estão, eles passaram uma grande adversidade. E eles iniciaram a igreja naquele período da aflição, de uma grande aflição, com 5.000 membros. E através de uma grande adversidade, durante 10 anos, eles multiplicaram, e sabe quanto chegaram? A 50.000 pessoas, através das casas. E depois que eles passaram uma grande aflição, que foi esse período regime marxista, eles se abraçavam, vocês viram, vocês podem depois ver esse texto, né, esse vídeo, eles se abraçavam e se beijavam 3 vezes. Aqui nós no Brasil temos o costume de nos abraçarmos e beijarmos 2 vezes, né? O nosso é um beijo santo, nós chamamos ósculo. E eles se abraçavam e se beijavam porque estavam com tantas saudades. E esse tempo vai chegar a ser abreviado para nós celebrarmos juntos. Mas aproveita a oportunidade de estimular uns aos outros através das promessas de Deus. Lembre-se através do seu relacionamento, das promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Então, esta paz que Jesus falou, não tenha medo, não se perturbe o seu coração, não tenha medo, eu vos deixo a minha paz. Essa questão da paz dele, Ele é a nossa paz. Vamos orar, irmãos, né, sobre essa questão. A gente vai conversar isso, vai conversar na célula, né? Mas é tão importante isso que estamos aqui falando. Pai, obrigado. Sim, Pai, que a tua bondade, a tua graça guarde cada coração. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firmado, confiando em Ti. A nossa paz está em confiarmos em Ti, Senhor. Então nós declaramos confiança em Ti. Nesse momento de tribulação, de dificuldades, a nossa confiança não está no nosso braço, na capacidade. Nossa confiança não está em ações de governos ou de homens. Todos estamos trabalhando a verdade, mas a nossa confiança está em Ti. Aleluia. Confiança que o Senhor vai proteger a nossa casa, nossos amigos, e nós vamos passar por esse momento de calamidade, mas vamos passar junto contigo. No vale da sombra da morte, passamos junto contigo. E nós vamos celebrar depois, de maneira poderosa, com muitos abraços e alegria, essas vitórias. Então, gente, como falou o Edson agora há pouco, vamos conversar sobre essas promessas que Deus tem para nós. Lembrando que começamos no começo perguntando, será que Deus não é capaz de suprir a gente? Cuidar no meio de uma calamidade, de uma aflição? Sim, Ele é capaz. O segredo está nas promessas. Então, lembre das promessas, encoraje um ao outro, ore uns pelos outros. E nós vamos ver Deus executar as suas promessas. Porque todas as promessas que existem, certo, Edson? É verdade. Tem em Cristo o sim e o amém. Deus abençoe você. Vamos conversar então. E até a semana que vem. Estamos juntos.